que ele fale aqui para a gente como que ele, na condição de um líder religioso, de um pastor, de um pregador cristão, como ele vê essa relação da psicologia e da religião, né? O que ele sente da parte do público que o acompanha, né? E qual que é a leitura que ele faz. Bom, nossa, vontade de falar meia hora. Esse tema aí já dá para falar muito, né? Pois olha, quero saudar a todos os amigos que estão aqui na página da logoterapia e junto da minha página também, né, nesse momento, e dizer para você, doutor, que é o seguinte, na verdade, hoje, a gente vai mudando, né, do decorrer do tempo, a gente vai mudando o olhar que a gente tem sobre o outro e sobre si. Hoje eu me vejo muito menos como pastor, eu me vejo muito mais hoje como um andarilho espiritual, procurando evitar os dogmas, procurando evitar as verdades absolutas e aberto, né, à compreensão da espiritualidade que conversa com a filosofia, com a sociologia e também com a psicologia o tempo todo, né? Então, o que eu percebo é que assim, a minha visão sobre a psicologia é que são os médicos da alma. Assim como existe um médico, né, normal, que você vai lá, está com um problema no ombro, você vai no médico para tentar ver o que é, etc. A nossa mente, ela anda doente, né? A sociedade ela é formatada de tal maneira que não ajuda a gente ter uma saúde mental, tranquila, equilibrada. Pelo contrário, a nossa sociedade é uma sociedade dos excessos, né? Ou da escassez. E como falta muito para muita coisa, para muita gente, e os excessos eles são extremamente intensos, o desequilíbrio acontece na vida de todos nós. Então, quando você une teologia, que é a esperança em Deus, né? Eu gosto de fazer essa compreensão de que espera é uma coisa, esperança é outra, né? Esperar, você espera a fila do banco, você espera o salário cair na conta, isso é espera. Esperança é espera em Deus. Então, a religião ela traz algo que vai além de uma espera de dias melhores. Ela traz a esperança de um ser que, segundo a fé de muitos, é um ser bondoso, que não falha, que é fiel. E quando você une isso a possibilidade de a gente trabalhar um pouquinho melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Já vou pegar o gancho aqui, porque eu estou escrevendo um livro. Vamos aproveitar e fazer o nosso Aproveitar. merchan. Hoje eu fiz um post relembrando os tempos de colportagem, né? Um TBT. Tem até uma foto que você está lá presente também. Uhum. E a dificuldade que era vender um livro, né? E agora a gente fica se metendo a escrever livro e querer vender. Quer dizer, antes não dava, agora que mudou, né? Acho que a gente virou mais cara de pau, não é possível. A barba ficou branca, mas eu vou te explicar por que não é merchan, porque tem a ver com o que eu estou falando aqui, porque é o seguinte, porque o livro ele vai trabalhar, é o seguinte, o título do livro é Dias Incríveis, Vidas Extraordinárias, 100 meditações para ter paz o ano todo. E eu só trabalho emoções. Eu pego o texto bíblico para dar suporte àquela determinada emoção. Raiva, ódio, vergonha, medo, ansiedade. Então, a ideia... E vai ter muita coisa assim diferente no livro, um negócio bem bacana, um projeto que a editora Planeta está abraçando assim com um coração muito grande, e eu acho que vai dar super certo, que é exatamente isso que a gente está falando aqui, porque é você pegar a questão das emoções e cuidar das emoções, né? Como você cuida de um jardim. Se a gente não tiver esse cuidado, a nossa espiritualidade vai para o espaço, os nossos relacionamentos eles pioram de maneira assim exponencial. Então eu preciso ter saúde mental para educar meu filho, para ser um bom marido, para ser um bom amigo, para eu poder ser um bom profissional. Se eu tiver em desequilíbrio, e é claro que a psicologia ela é um braço de Deus para poder
ajudar-nos numa fase tão difícil e complicada como esse mundo que a gente está vivendo. Então, essa aproximação entre espiritualidade e o cuidado que a gente precisa ter com a nossa saúde mental, eu acho que ela é fundamental para a gente atravessar esse deserto que a gente está atravessando. Você sente que essas questões todas, né, elas afetam a pessoa religiosa da mesma forma que aquela pessoa que não é religiosa? Ou a pessoa que tem fé, ela está blindada de tudo isso? Como que você vê? Gostaria de dizer, vem para Jesus que está tudo certo. E não é, né? A espiritualidade, ela é importante, ela dá sentido a muitas coisas, ela serve de suporte psíquico em muitas situações, mas eu tenho uma lógica, que é até a lógica do meu canal no YouTube, que é o poder de Deus unido ao esforço humano. Então, na minha perspectiva, existe o poder de Deus na nossa vida, ele como abençoador, aquele que nos cuida, aquele que nos orienta, mas também tem o esforço humano para a gente viver bem aqui nessa terra. Então, essa ideia de que pare de sofrer, né? Esse é um slogan de uma determinada denominação que a gente nem para pensar, né? Mas se você for pensar, pare de sofrer, meu amigo, me dá a fórmula, então. Porque eu sofro, você sofre, todo mundo que está assistindo aqui sofre. Cadê a fórmula? Pare de sofrer. A gente Da não. onde veio isso daí? Da onde veio essa promessa? É lindo, né? Porque pare de sofrer, eu quero. Né? Só que é uma promessa que ninguém pode fazer, porque ninguém pode cumprir. Né? Então, mesmo você estando em Deus, mesmo você estando com Jesus, mesmo você se aproximando, e lógico, eu sou um entusiasta disso, mas isso não significa que todos os nossos problemas serão solucionados, porque todos os problemas de Davi não foram solucionados, nem de Abraão, nem de Moisés, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de Paulo, nem de Pedro, e nem de ninguém. Você pode vir para Martin Luther King, você pode vir para quem você quiser, para Moody, para Spurgeon, para irmãos Wesley, você pode buscar quem você quiser. Todas as pessoas espirituais tiveram problemas, inclusive, principalmente Jesus. Então não dá para a gente imaginar que eu vou estar mais espiritualizado e eu vou me blindar. Só para encerrar essa pergunta aqui, eu acho que faz sentido. Então, por que aí alguém pode perguntar, né? Mas peraí, então que me adianta me aproximar de Jesus se eu vou ter problemas também, né? É que, veja, quando você está com Jesus, você vai passar por esses problemas com Jesus. Se você não acredita em Jesus, não quer saber de Jesus, você é livre para isso. Só que quando você passar pelo vale da sombra e da morte, você vai passar sozinho, amigo. Ou com as tuas crenças, ou com o teu livro de autoajuda debaixo do braço, ou com teus livros de nova era, de espiritualismo. Você vai passar com a tua crença, mesmo que a tua crença seja crer em nada. Mas você vai passar pelo vale, porque todos nós vamos passar pelo vale. Eu escolho passar pelos meus vales com Jesus, porque para mim valeu muito a pena. Porque apesar dos tentei, e não foram poucos os fundos de poço, mas eu nunca estive sozinho. E aquilo fez total diferença na minha vida. Então, como fez muito bem para mim, eu quero falar desse Jesus para as pessoas, porque Jesus é especialista em atravessar vales com seus filhos. Você falou essa questão do sofrimento, né? E isso dialoga muito com a psicologia. As pessoas que estão acompanhando aqui a gente, muitas delas talvez ainda não te conheçam, porque são pessoas que me acompanham aqui porque essa é uma página de psicologia. E para quem está chegando e não está entendendo, né, o que está acontecendo, a gente está fazendo uma conversa aqui com uma pessoa religiosa falando sobre o papel da religião na vida dela e das pessoas que ela acompanha e como isso se conecta com o lado psicológico, né? E aí você falou a questão do sofrimento, e Viktor Frankl diz o seguinte, que ele vai na mesma direção de que o sofrimento é inevitável, e ele vai dizer que o sofrimento se apresenta basicamente de 3 formas para o ser humano, o que ele vai chamar de tríade trágica da existência.
dor, que é representada aí tanto pela dor física como pela dor psicológica, né? O sofrimento emocional ou a dor física mesmo, né? De eu estar ali e sentir algo de uma doença e de uma sequela. Culpa, porque todos nós erramos, então, consequentemente, todos nós enfrentamos a culpa, vez ou outra, e morte. Por quê? A morte é inevitável. Né? As religiões podem até trazer alternativas para além da morte, mas nenhuma religião traz solução para não passar pela morte. Então, independente de qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos a essas três coisas: dor, culpa e morte. E aí ele vai dizer que, apesar disso, é possível se ter um sentido para a vida, apesar da dor, da culpa e da morte. E a sua leitura aí da religião, né, a visão que você tem é parecida, porque você está falando, olha, não dá para fugir, todos nós, mas dá para ter um suporte, né? Eu tenho um colega de profissão e alguém que eu troco umas figurinhas de vez em quando e tal, que é um cara muito legal também, o professor Daniel Gontijo. E ele é uma pessoa que faz o estudo, vamos dizer assim, da mesma forma que você, por exemplo, defende, né, e promove, vamos dizer assim, a espiritualidade, a religião, ele promove a ciência. E várias vezes ele tem lá no canal dele entrevistas com ex-religiosos para entender a experiência dessas pessoas e tal. Então ele leva lá um ex-pastor não sei da onde, um ex-pai de santo, um ex-praticante do islamismo, e por aí vai. E aí eu quero te fazer uma pergunta reversa, né? Me baseando aí na experiência interessante que ele faz. Se você, na condição aí de alguém que fala de Deus para muita gente, já encontrou aí na sua trajetória um ex-ateu, um ex-cético, alguém que não acreditava em nada e que, de repente, começou a acreditar, né? No seu caso, como a religião cristã, começou a acreditar em Jesus. E como foi a vida dessa pessoa? Que tipo de experiências você já acompanhou nessa direção? Olha, o Viktor Frankl, ele trabalha com dor, culpa e morte, né? A tríade do sofrimento. Eu percebo uma outra tríade que eu queria fazer um paralelo aqui para responder a tua pergunta, lembrando de um camarada. Existem 3 Ds que eu sempre tento responder nos meus vídeos. 3 Ds. Dor, as dores das pessoas, os desejos e as dúvidas. São 3 Ds. As pessoas, elas procuram a solução para as dores delas, elas precisam responder algumas perguntas existenciais, ou muitas perguntas existenciais, e elas estão sempre tentando alcançar seus desejos. Eu me lembro de um rapaz que ele, na busca dos seus desejos, dúvidas e tentando buscar alternativas para suas dores, na verdade, vou até trocar de história, vou deixar esse menino de lado e vou para uma outra menina. Tá. Que também é parecido, mas eu acho que o desfecho é interessante. Ela era filha de pastor. Quando eu a conheci, ela tinha 17 anos. 17 anos a gente é muito novo, né? Com 17 anos a gente, né? Se eu me lembro, sabe de tudo. Quando a gente tem 17 anos, a gente é um nada querendo parecer alguma coisa. Então a menina tinha 17 anos e ela me procurou. E ela disse assim para mim, eu não acredito mais em Deus, filha de pastor. Eu não acredito mais em Deus. E o que me chamou a atenção, porque ela falou o seguinte, olha, eu não sou revoltada com a igreja, eu amo a igreja. Eu amo ir aos cultos. Eu não tenho problema em nada de comportamento, eu não gosto de beber, eu não gosto de fumar, eu não gosto de embalada, eu não tenho um namorado que está me levando por um caminho errado. Pelo contrário, meu namorado é mais cristão do que eu.
Só que eu não acredito em Deus. Eu não consigo acreditar mais em Deus. Falou assim, eu amo meus pais, eles são verdadeiramente cristãos, eles não são uma fachada. Eu gosto da igreja, eu gosto de cantar louvores, eu não gosto de ficar ouvindo música, só que eu não consigo acreditar mais em Deus. E aí eu achei aquilo muito interessante, né? Eu falei assim, porque geralmente envolve uma revolta, do pai, mãe, os amigos que não dão... é o perfil tradicional, né, de um jovem de uma igreja que deixa de crer, não é, normalmente não é esse perfil. Eu estava fazendo uma semana de palestras nesse lugar e ela estava indo toda noite e tal, com a Bíblia debaixo do braço, tipo crente mesmo, entendeu? Saia, aquelas coisas, saião e tal, sem revolta nenhuma. A menina muito assim, inteligente e tal. E aí, numa hora assim, eu acho que, né, dentro da minha crença, Deus falou comigo para falar alguma coisa para ela. Eu falei assim, o que você está lendo? Aí o que ela estava lendo? Nietzsche. Schopenhauer, ela estava lendo o que dizia Zaratustra. Eu falei assim, ó, minha... Aí, Niilismo puro na veia. aí é aquele negócio, né? É uma mente... Eu não sei quem aqui já leu Nietzsche. Eu, além de não recomendar, digo para você uma coisa. Se você for ler, você tem que ter a paciência de ler 3, 4 vezes a mesma página. Pelo menos eu preciso. Isso é verdade. É uma leitura, não é uma leitura Não simples. é uma leitura assim. E depois falava assim, gente, como eu sou burro, porque não é possível. Será que esse cara é tão bom que eu não consigo perceber que ele é bom? Entendeu? Será que eu peguei a edição em alemão e estou achando... E estou achando que é português. Então, é assim, só que é lógico que Nietzsche é uma mente muitas vezes mais sofisticada do que a minha. Então, é óbvio que o seu nível de argumentação vai ser maior do que a minha capacidade de dialogar com ele e de rebater aqueles argumentos. Agora, você imagine isso com uma menina de 17 anos que ama ler, ou amava ler, lendo esse tipo de literatura. Então, chegam em alguns labirintos mentais onde a pessoa ela não consegue rebater os argumentos e começa 100% a fazer sentido para ela de que realmente Deus é uma bobagem. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho que atacar com a mesma arma, né? Aí eu peguei uma série de livros que eu gostaria que ela lesse. Era aquele contexto, ela tinha lido Deus um Delírio, do Dawkins, Dawkins. né? Aí eu peguei e indiquei para ela Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, né? Pedi que ela parasse com esse tipo de leitura. Indiquei para ela Um Delírio de Dawkins, que é um contraponto, Reputação. uma refutação. Quando eu indiquei o livro para ela, Um Delírio de Dawkins, eu estava lendo o livro, começando a ler o livro. Depois eu nem achei tudo isso, o livro, mas falei assim, eu acho que eu faria uma refutação junto com o Albertinho, faria melhor ali, uma refutação do que... Mas eu acho que o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu é um livro relevante, que dá para a gente poder começar um diálogo e fazer um contraponto sobre algumas coisas. Indiquei alguns apologetas na internet que defendem a existência de Deus e disse para ela, olha, eu falei assim, eu não tenho nem autoridade para dizer para você nunca mais ler Nietzsche, nunca mais ler Dawkins, não é isso. Mas espere um pouco, espere um pouco. Falei assim, olha, às vezes a gente, se eu por exemplo, for conversar com, sei lá, vamos imaginar aqui um arqueólogo sobre arqueologia, ele vai falar alguns termos e algumas coisas que eu talvez não saiba nem refutar. Ele pode estar falando um monte de besteira, mas ele vai usar tantos termos técnicos que talvez eu não consiga refutar. Agora, não significa que pelo fato de eu não saber refutar o argumento de alguém, ele esteja certo e eu esteja errado. Na tua pergunta, lembrei do caso dessa menina, né? Que realmente, sabe, sem revolta nenhuma, parou de crer. Só que depois perdi o contato, né? Então,
Não sei o fim da Se história, ela, se ela voltou a crer ou não. se voltou a crer ou não, né? Mas ela é curioso, né? Porque ela pode ter deixado de crer em Deus, mas ela não deixou de crer em alguma coisa. Uhum, uhum. Né? E quando a gente fala, né, da crença, da religião, da espiritualidade enquanto fonte de sentido para a vida, eu acho interessante isso, porque a pessoa pode até dizer assim, não, eu sou cético, eu não tenho religião, eu não acredito em nada, não acredito em ninguém, mas em alguma coisa ela se apoia. Sim. Alguma coisa ela entende que é uma verdade, que explica algo, Uhum. ou está em busca disso. Tem um autor contemporâneo na filosofia que chama-se Alain de Botton, e ele defende o que ele chama de ateísmo 2.0. O que seria isso? Ele vai dizer o seguinte, que o fato dele ser ateu e dele ser cético não significa, não quer dizer, não significa que ele não tenha espiritualidade. Então, ele vai dizer, mesmo uma pessoa não crente, que não acredita, tem uma espiritualidade, porque ele está entendendo que espiritualidade não é só acreditar no sobrenatural, mas são esses sentimentos humanos, né, que a gente tem enquanto indivíduos, que os animais não têm, mas que nós temos, e que conecta as pessoas. Aí ele vai falar ali de coisas como a beleza, a arte, né, e as próprias ideias. Mas as pessoas, a gente assim encontra, né, acho que uma evidência muito grande das pessoas em busca de explicações, né, em busca de uma explicação que, no final das contas, dê um sentido. No caso da pessoa religiosa, você consegue enxergar, assim, na sua experiência com as pessoas, no aconselhamento, né, no contato com as pessoas, que ter uma crença funciona para elas como fonte de sentido para a vida? Ah, elas precisam, né, se apegar a alguma coisa. Né? Cada um se apega a alguma coisa, mas você vai se apegar a qualquer coisa, nem que seja ao teu próprio orgulho, ao teu próprio dinheiro, à tua própria intelectualidade ou naquilo que a tua avó disse. Alguma coisa você vai se apegar, né? E as pessoas, elas estão doentes, né? Doentes, assim, tremendamente doentes, precisando se apegar em alguma coisa. Nesse livro que eu estou escrevendo, eu estou relatando histórias que eu nunca relatei. Histórias que o meu público, quem me acompanha desde sempre, nunca ouviu. E eu vou dar um spoiler aqui de um negócio só para as pessoas entenderem o nível daquilo que eu ouço no confessionário pastoral. E essa história está relatada no livro. Eu estava numa cidade no interior da Bahia, em Teixeira de Freitas, e depois de ter pregado lá num ginásio, um rapaz pediu para falar comigo. E era muita gente que para bater foto, aquele negócio, e conversar, isso eu falei assim, você vai ter que esperar. Ele falou, tudo bem, eu espero o tempo que for. E aí ele esperou umas 2 horas, quase 2 horas. E aí, ginásio vazio, eu e o indivíduo, a gente sentou numa cadeira lá, rapaz, 1,85 m, bonito, roupas boas, e começou a falar já chorando. Deixei chorar, chorou, tudo que queria. Aí ele pegou e falou assim, olha, eu preciso sair da escuridão que eu tô, do buraco que eu tô. E para resumir a história aqui, ele falou assim, eu me viciei tanto em masturbação e em pornografia, tanto, que hoje eu só consigo me excitar pensando em relação sexual com anjos e com Jesus Cristo. Para você entender o nível da doença das pessoas.
E eu tenho certeza que quem está ouvindo isso aqui agora está chocado. E esse livro que eu vou trazer são histórias que você nunca pôde imaginar, mas que eu fui coletando no decorrer do meu ministério, coisas lindas, coisas tristes, coisas trágicas, mas as pessoas elas estão tão desesperadas e ele chorava e ele segurava na cadeira pedindo por favor que eu desse uma luz para ele, que para ele sair daquilo, que ele não aguentava mais. Porque eu fico imaginando que um indivíduo, depois de se masturbar pensando ter relação com Jesus, como ele não deveria se sentir? Que aí entra o que Franklin disse, né? Que é a culpa. A culpa. Se a masturbação já leva ao sentimento de culpa para qualquer ser humano, você imagine nessa situação. Então, quando você pergunta, né, se as pessoas, se a religião é um suporte, a religião é um suporte de milhões de pessoas. Porque elas estão perdidas, elas estão sofrendo. É gente que... Eu, um dia aqui, nos pedidos de oração no YouTube, uma mulher escreveu o seguinte: olha, por favor, vocês aqui do canal, por favor, orem por mim. Orem para Deus tirar a minha vida, porque eu sou uma covarde, eu não consigo tirar. Mas se vocês orarem, eu acredito que Deus vai tirar a minha vida, porque eu não aguento mais sofrer. Então a pessoa pedindo para a gente orar para Deus tirar a vida dela, porque ela não quer, não aguenta mais sofrer. É muita dor. Então, cada pessoa ela tem um suporte e uma resiliência, né? Uma capacidade de aguentar e suportar as dores e os sofrimentos e os embates da vida. Tem gente que é um pouco mais frágil, tem gente que é um pouco mais forte, mas todos nós estamos doentes, todos nós estamos sofrendo, todos nós somos emparedados não querendo envelhecer, todos nós estamos emparedados com dramas familiares que a gente tem vergonha de contar, todos nós temos pecados e culpas que nos atormentam por muito tempo. Então, quando a gente se depara com a vida real das pessoas, a gente descobre que igreja não é solução, a gente descobre que muito do que a gente imaginou no nosso ideário não é a solução para a vida dela. Agora, eu deixo aqui o meu depoimento como ser humano de que as pessoas que têm um encontro de fato com Jesus bíblico, não estou falando aqui de igreja, de placa de igreja, não estou falando de comportamento, de pode beber ou não pode beber, pode fazer tatuagem, não pode fazer, pode isso. Esquece isso. As pessoas que têm um encontro com o Senhor Jesus, elas recebem um suporte que ajuda essas pessoas a atravessar o vale que elas estão enfrentando. Então, a verdadeira religião, e hoje é um absurdo, né? Porque quando a gente fala verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, pô, mas qual que é a verdadeira espiritualidade? Qual que é a verdadeira religião? É uma desgraça isso, porque tem 40 mil denominações cristãs só no Brasil, porque as pessoas, cada uma está tentando provar que tem a verdade, ou provar ser mais legal, ou tentando provar ser mais engraçado do que o outro tentando provar que tem mais seguidor do que o outro, e nessa luta está todo mundo perdido e todo mundo sofrendo. Então, quando aparece essa busca de aproximação da psicologia com a espiritualidade na sua essência mais pura, a gente talvez consiga ajudar alguns a atravessarem os seus dramas e os seus problemas. É muita dor, é muito sofrimento. A Fátima, que está aqui acompanhando a gente, falou uma coisa interessante. Assim, eu quero pegar esse gancho para a gente explorar um pouquinho. Ela falou, mas também tem... Muitas vezes ela falou que a religião parece que traz até doenças para as pessoas, emocionalmente falando. E você, por um lado, né, você está descrevendo uma vivência religiosa que é fonte de sentido, fonte de equilíbrio, fonte de saúde mental, fonte de força para a pessoa suportar as dificuldades da vida.
E você está dizendo assim, olha, a religião que eu tenho aprendido a conhecer é essa. É isso que a religião tem me trazido e que eu tenho visto se apresentar na vida de muitas pessoas. Agora, você acha que, em alguns casos, a vivência religiosa da pessoa pode ser tóxica? Infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui para você. Infelizmente, na minha percepção, na maioria das vezes, lógico que eu não tenho como provar isso, é só uma percepção. Mas o que eu vejo no meio evangélico, o que eu vejo de manipulação política no meio evangélico, o que eu vejo de manipulação financeira no meio evangélico, o que eu vejo de canalice, desculpe a palavra, a expressão, mas de canalice nesse meio, é tão grande que em muitas vezes, você tem que trabalhar na conversão dos cristãos. Que os cristãos, você para pensar, o Brasil é o maior país católico do mundo, é o maior país evangélico do mundo, é o maior país espírita do mundo. E olha como é que a gente é. Não era para ser um país, se funcionasse, era para a gente ser melhor. Era para ter menos corrupção, era para ter menos divórcio, era para ter menos estupro, era para ter menos assassinato, era para ter menos roubo. O que a gente vê claramente é que não funciona. Agora, por que não funciona? Porque nós temos uma leva de demônios se passando por pastores. Não é possível. Eu sei que eu estou chutando a canela aqui, mas eu preciso expor, né, algumas verdades ou pelo menos algumas reflexões que às vezes as pessoas elas não querem ver. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. Infelizmente, a gente tem esse quadro tóxico em muitas vidas, em muitas pessoas. E o que eu sugiro para as pessoas sempre? O que eu sugiro? Vá para a Bíblia. Se você quer ser um cristão, se esse é o teu caminho, você está usando a tua liberdade, você quer ser um cristão, vá direto para Jesus. Abra você a sua Bíblia. Estou com uma Bíblia aqui, ó. Vocês dá para ver, dá, né? Tá aqui, ó. Vá você para a Bíblia, busque você diretamente, Jesus. Não procure intercessores, não procure guias espirituais para te guiar. Sabe? Oi? Gurus espirituais. Sabe por quê? Porque é o seguinte, me pergunta se eu sei o caminho. Cara, eu tô trilhando um caminho e às vezes eu ajusto para cá, vou mais para a esquerda, para a direita. Como assim? Eu vou te mostrar o caminho? Você acha que eu teria condições de realmente mostrar o caminho? Claro que não. O caminho ele está descrito biblicamente para aqueles que assim creem. Então vá à Bíblia, porque Jesus é o caminho. Então não é o Ivan o caminho, não é o bispo, o missionário, o apóstolo, o padre. Você precisa buscar direto na fonte. Porque aí Deus ele vai colocar em você a espiritualidade certa. Deus vai colocar os sinceros nos caminhos que ele assim definir e ele assim determinar. Lógico que isso eu parto do pressuposto daqueles que acreditam em Jesus, da Bíblia, etc. Né? Que é a maioria, como você introduziu aí, do povo brasileiro, né? Que lê a Bíblia, que tem uma Bíblia em casa, mesmo que não leia e tal. Então, o meu trabalho, assim, né, entre aspas, na internet, é estimular as pessoas a irem para a Bíblia, a lerem a Bíblia e permitirem que o autor da Bíblia conduza ela nos caminhos, porque a chance de você ser mal conduzido é muito grande, inclusive por mim. Por quê? Porque é assim, eu não sei o caminho, eu estou caminhando. Às vezes eu gosto muito da expressão de Tolstói, quando ele diz assim, olha,
eu tô caminhando. Se eu caio, por que você me humilha? Por que você pisa em mim só porque eu não sei caminhar? Você deveria me ajudar a caminhar. Se eu falho, se eu erro, mas se eu estou num caminho bom, me incentive, me encoraje da mesma maneira que se eu te ver cair, eu vou estender a minha mão para você e falar assim, ó amigo, talvez você não saiba caminhar direito ainda, mas eu estou aqui com você. Porque nesse caminho espiritual, alguns estão correndo, outros estão andando. Alguns estão rastejando, outros estão exaustos, parados no caminho. Mas se a gente encontrou o caminho, a gente precisa se unir, se amar, se perdoar. A gente precisa de acolhimento. Então, nessa caminhada, todos nós vamos ter os pés sangrando. Nós vamos sofrer nessa caminhada até que, segundo a crença bíblica, Jesus Cristo volte. Né? E por que você acha, né? Isso, se a gente volta a ter ali a própria Bíblia e tal, a gente vê que essa religiosidade tóxica e que faz mal para as pessoas não é uma coisa nova, né? Nos tempos de Cristo já existia, por exemplo. E havia ali uma categoria de pessoas que era especialista em apontar o dedo para os outros e fazer o oposto disso que você acabou de falar. Né? E você está falando que até hoje isso acontece nos meios cristãos em geral. E por que você acha que isso tem acontecido? Por que você acha que a pessoa religiosa, ela muitas vezes tem essa atitude em relação à outra que supostamente ela deveria acolher, estender a mão, mas ela empurra para o buraco? É porque o sistema é opressor. O sistema religioso evangélico no Brasil, ele é um sistema opressor. Ele segue muito a linha de Protágoras, porque Protágoras disse assim, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, se você faz academia mais do que eu, você é um viciado. Se você faz menos, você é um sedentário. Se você lê mais do que eu, você é um bitolado. Se você lê menos, você é um ignorante. Eu sou a medida de todas as coisas. Então, o cristianismo, dentro do Brasil, no meio, sobretudo no meio evangélico, ele é opressor porque ele quer definir o teu comportamento. Ele quer ditar o que você tem que e o que você não tem que fazer. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, eu vivo oprimido. Eu não posso, vamos fazer aqui né? Eu não posso beber Coca-Cola. Eu não posso beber Coca-Cola porque todo mundo diz que eu não posso beber Coca-Cola, então eu não posso beber Coca-Cola e todo mundo fala que não pode beber Coca-Cola, não pode beber Coca-Cola. Aí sabe o que acontece? Aí eu vejo você tomando Coca-Cola. Aí eu falo assim, miserável, tá vendo? Parece que é cristão, mas tá lá, tomando Coca-Cola. Então, sabe? Então, como eu vivo oprimido, eu não quero que você se liberte. É o mito da caverna de Platão. Então, é assim, a verdade, a luz, ela machuca os olhos. Né? Então, como eu vivo oprimido, quando alguém, de alguma maneira, sai do escopo, eu preciso atacar para justificar eu permanecer com a visão tapada, fechada e pronto. Você quer ver? Ó, eu peguei e fiz uma vez aqui uma meditação sobre pode ou não pode tatuagem pela Bíblia, né? Primeira coisa que eu descobri é que a única referência bíblica sobre tatuagem era para você não fazer incisão no corpo, etc., e marcas no corpo em referência e adoração aos mortos. Então, o que acontece? É um único texto. Aí você pode pegar outros textos direto, né? Um texto direto. Outros textos podem falar o corpo é o templo do Espírito Santo, etc., mas daí é um pouco mais aberto. Direto. Interpretativo. Eu peguei, interpretativo. Aí eu peguei e falei assim, bom, e veja, quem está falando aqui é alguém que não tem nenhuma tatuagem. O dia que eu fizer uma tatuagem vai ser um unicórnio na testa. É o que eu já prometi, vou fazer um unicórnio bem no meio da minha testa. Então eu peguei e falei assim, olha, ninguém hoje em dia está fazendo tatuagem para adorar gente que morreu. Então, ninguém está fazendo aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer. Assim, ninguém, né? Talvez tenha um doido aí. De maneira geral, não, mas... Geralmente não. Aí eu fui falando, olha,
E fui ponderando. E não cravei dizendo pode ou não pode. E por que eu não cravei que pode ou não pode? Porque eu não me posicionei? Não. A minha posição é a bíblica. Que a Bíblia não diz. Aí eu peguei e até citando a Segunda Guerra Mundial, citei que muitos familiares de pessoas que viveram, infelizmente, os horrores do campo de concentração, o avô estava para morrer, a avó estava para morrer, ele pegava aquele número que eles tatuavam, né, nos judeus, e ele tatuava o mesmo número nele, né, o neto, para continuar o legado de que nunca mais torne a acontecer. Ou gente que faz uma homenagem e tatua o rosto da mãe que morreu, etc. E eu fui colocando situações que eu vou julgar a pessoa. A pessoa realmente é isso que o crente quer que o Ivan faça, que eu julgue. Não é meu papel, nem biblicamente e nem socialmente. Só que aí o pessoal, aí hoje eu vi um comentário dizendo assim, resumindo, não falou nem sim, nem não, em cima do muro. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não querem saber a tua opinião. Elas querem a opinião delas na tua boca. Sempre é assim. Né? Então, elas querem a religiosidade, não a espiritualidade. Agora, deixa eu só, já tem 400 pessoas aqui com a gente, deixa eu falar uma coisa aqui, que eu acho que é bastante interessante aqui a gente parar e refletir sobre isso aqui. As pessoas, eu acho que algumas pessoas precisam de religiosidade comportamental. Às vezes a pessoa ela entrou num processo de depravação tão profunda, sabe? A pessoa virou um lixo humano, virou, praticamente. ela se autodestruiu tanto que ela precisa de uma coisa assim, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque ela precisa de uma referência. Então, eu acho que para algumas vidas, em algumas fases da vida, para algumas pessoas, tem o seu lugar. Mas, para a maioria das pessoas, o que a gente precisa ensiná-las é elas se tornarem amigas de Jesus. Isso estou falando dentro do contexto do cristianismo, para aqueles que acreditam. Porque é no relacionamento com Jesus que Jesus vai conduzir. Jesus é o guia, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então tem que deixar Jesus fazer isso. Não posso eu querer pegar o papel de Cristo e definir para a pessoa se ela vai pintar a unha de vermelha ou se é corzinha de, sei lá, café. Se ela pode... Eu me lembro que nas igrejas que eu frequentava, a mulher não podia mostrar o ombro. Agora me explica esse negócio do ombro. Me explica, o que aconteceu com o ombro? O ombro é o quê? Uma parte sensual? O que é? Que a mulher não pode mostrar o ombro. Então não podia ir com o vestido assim, ó. Então, e isso era aceito. E se a mulher fosse sem negócio com a manga, né, ela não podia participar lá na frente. E eu vou além, só para te dar a vez aí que eu já estou falando demais aqui, o povo quer te ouvir também. Mas sabe o que é? Por exemplo, estou falando de 4 anos, tá? No passado aí, 4 anos. Um líder de igreja chegou para mim e falou assim, ó, na igreja que eu frequentava, o ancião perguntava para a mulher que ia participar do serviço de cântico se ela estava naqueles dias, nos dias próprios de mulher. Porque se ela tivesse menstruada, ela não podia cantar na igreja. Eu estou falando de 4 anos, e talvez esteja acontecendo ainda hoje, eu não sei. Em algum lugar, sim. Então, há uma opressão do pode ou não pode. Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. Então, quando a gente vê alguém fazendo o que não pode, aí eu preciso humilhar. Aí eu preciso colocar tudo que está represado dentro de mim, eu vomito em cima daquele que na minha cabeça falhou ou que na minha cabeça errou. Então, respondendo agora diretamente a tua pergunta, né? Por que o cristão oprime tanto o outro cristão? Porque ele está represado, ele está sendo oprimido. Sabe aquela história do escravo que acaba escravizando outro escravo? Né? O Viktor Frankl não fala isso? Que os judeus, eles também se judiavam, né? Usando Alguns dos guardas judeus
eram judeus, né, os capos, e eles eram muitas vezes mais cruéis do que os soldados da SS. Exato. Então, é a loucura humana, né? Então, quando E aí o grande pensador brasileiro, né, um dos mais reconhecidos no mundo, que é o Paulo Freire, descreve perfeitamente bem, né, essa síndrome do oprimido que vira opressor, né? E você falou uma questão assim de algumas pessoas que precisam de uma visão mais comportamental da religião em determinados momentos. Eu lembrei de hoje um pregador também, um missionário, que antes era um cantor da banda de rock mais famosa do Brasil, que é o Rodolfo, né? O Rodolfo Abrantes, que era o vocalista dos Raimundos, uma banda que era uma das mais populares, e ele teve uma experiência de conversão que ele já contou inúmeras vezes e tal, onde ele estava nesse processo de autodestruição, principalmente por conta de uso de drogas, abuso de drogas, e aí ele se converteu e ele, no início, teve uma vivência religiosa assim, bem pautada pelo que os outros diziam para ele, que ele tinha que fazer e tal, ao ponto dele, por exemplo, ter rompido com os amigos da banda dele, né? Ter saído de uma forma que causou lá problemas e ficou mais de 20 anos sem falar com eles. E ano passado ele voltou a falar com um dos seus melhores amigos, que continua sendo, não sendo ou melhor, continua sendo roqueiro, continua tendo a banda, mas no amadurecimento espiritual dele, ele entendeu que ele não precisava virar as costas para tudo que ele já tinha conhecido, para tudo que ele já tinha tido contato, só porque ele virou cristão. E num primeiro momento ele não teve essa percepção, e talvez tenha sido até bom para ele, num primeiro momento, ter uma visão mais limitada. Agora, em cima disso, o que eu estou entendendo, o que você está falando é o seguinte, é que essa religião, que pode ser uma verdadeira fonte de sentido, de saúde mental, de equilíbrio, ela, em última instância, é quase que uma experiência religiosa individual sempre. Porque quando a religião começa a se tornar a vivência espiritual da pessoa começa a se tornar mediada por instituições, por líderes, terceirizada, vamos dizer assim, para o pai, para a mãe, para um pastor, seja lá para quem for, a pessoa está assim, caminhando numa direção que facilmente pode levá-la a uma vivência espiritual e religiosa tóxica. É mais ou menos isso? É 100% isso. Tóxica e frustrante. Porque daí a pessoa ela vai para a igreja e ela diz assim, não, a igreja não funciona, não adianta. Eu fui para Jesus e Jesus não funcionou. Não é que Jesus não funcionou, é que a igreja... Se você vai para a igreja para que a igreja resolva a tua vida, você está perdido, porque a igreja não vai resolver. Não importa se é Assembleia Batista, Presbiteriana, Adventista, Católica, Seixonoye, você pode ir para onde você quiser. Então, a igreja ela tem um papel importante. A igreja é uma ideia de Jesus Cristo, não é uma ideia de nenhum líder religioso, não, além de Jesus. Agora, o que é a igreja? A igreja, quando Jesus fala igreja, ele falou eclésia, que é ajuntamento de pessoas. Então diz assim, ó, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar ali com vocês. Jesus ele não estava pensando numa instituição, num prédio, num nome de uma denominação, ele não estava pensando em nada disso. Ele estava pensando em nós nos unirmos em algum momento da semana para a gente celebrar, para a gente se fortalecer, para você poder abrir o teu coração para mim, para eu poder abrir o meu coração para você sem medo, sem vergonha, confessar ali minhas falhas, pedir oração, orarmos uns pelos outros, cantarmos louvores a Deus, estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. Isso é igreja. Só que hoje a igreja, o que é? Em algumas igrejas é desfile de moda, em outras igrejas é desfile de dom de línguas, em outra igreja é RTT, cai no espírito, unção no paletó, unção de urso. Hoje a igreja são ritos e rituais que as pessoas se apegam. Então, para algumas pessoas, por exemplo, o templo, o lugar, a parede é um lugar sagrado, aquilo ali. Aquilo ali, A criança não pode... púlpito.
É, A cadeira que está criança lá. não pode correr, criança não pode, você não pode falar alto. Porque imagina o que, que Deus vai pensar se você falar assim, ó. Se você falar assim, meu amigo, já era. Então a gente se cercou tanto de religiosidade e dos nossos ritos e rituais que a gente já não sabe nem por que faz o que faz. Por exemplo, muitas igrejas fazem o ritual da Santa Ceia, né? E aí tem lá um pedacinho de pão e um suco de uva e as pessoas participam daquilo. Dentro da tradição católica ocorre a transubstanciação do pão, né, que aquilo, de uma maneira sobrenatural, vira o corpo de Cristo, que é a hóstia, né, por isso que não pode morder. Né, algumas lendas diziam que até poderia sair sangue e tal, se alguém mordesse e tal. Mas na maioria das igrejas evangélicas não ocorre essa crença da transubstanciação. Mas, por exemplo, eu sempre cresci numa igreja onde os pãezinhos que não forem comidos na ceia deveriam ser enterrados. Sim. Aí chega uma hora que você pergunta assim, não, é bonito a simbologia, talvez, né? Mas da onde que tiram isso? Por quê? Entendeu? Da onde que tiram isso? Então, se você acredita que tem que enterrar o pão da Santa Ceia, meu amigo, você vai lá e enterra o pão da Santa Ceia. Não é uma crítica aqui. Mas você para pensar assim, não, isso está na Bíblia? Não, isso não está na Bíblia. E Mas se as alguém pe... quiser comer o pão que sobrou, dá para uma criança, também deixa a pessoa em paz, né? Isso Exato, é assim. entendeu? Então, a gente se reveste de coisas que a gente, na nossa mente, define como santo. Só que sabe o que é santo? Santo do hebraico kadosh. Kadosh separado. Sabe o que para mim é santo? O outro ser humano. As lutas que ele tem, os problemas que ele passa, as angústias que ele vive, as dificuldades que ele carrega, as dores que ele passa. Isso para mim é um território sagrado. As dores que ele vive, a culpa que ele sente, a tristeza que ele carrega, a depressão que ele enfrenta. Isso para mim é um território sagrado que a gente deveria respeitar, que a gente deveria, se não puder ajudar, no mínimo respeitar. Então, O, eu fico triste porque isso que o Paulo Freire, né, e você lembrou tão bem, coloca, né, que o oprimido virando o opressor, isso também se aplica de maneira muito clara, infelizmente, no meio evangélico. Né? e coincidentemente, né, não foi combinado, a gente acabou. Eu falei para o pessoal, a gente não fez nem pauta, né? Porque na hora a gente se junta ali e a gente tem coisas para falar. Mas coincidentemente eu estava nesses últimos tempos aqui e aí tá no meu escritório aqui de casa, né? A maioria dos meus livros ficam no consultório, mas esse daqui coincidentemente estava em casa, que eu vou mostrar para o pessoal e sugerir a leitura, que é um livro de um dos outros grandes sábios brasileiros, que foi o Rubem Alves, chamado Religião e Repressão. Olha. E nesse livro, olha o que ele fala, que coisa interessante. Vou ler aqui uma frase. As religiões... Vou voltar aqui, uma outra frase. Ele diz assim, Deus nos dá... Ele cita aqui um poema de Fernando Pessoa, onde Fernando Pessoa fala sobre o desejo de voar. Né? E aí ele diz assim, Deus... Antes ele diz assim, somos assim, sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Uhum. Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver vazio. O vazio é o espaço de liberdade, de ausência de certezas. Deus nos dá nostalgia pelo voo. As religiões constroem gaiolas. Quando o voo se transforma em gaiolas, isso é idolatria. E aí ele complementa dizendo assim, as religiões são instituições que pretendem haver colocado numa gaiola o pássaro encantado e não percebem que o pássaro que tem nas suas gaiolas de palavras é um pássaro empalhado. E eu estava lendo, Fantástico. estudando, né, e caí nisso e falei assim, é perfeito, né, porque ele está descrevendo, embora esse livro já tenha aí quase 30 anos, até mais, ele está descrevendo a vivência religiosa que muitas pessoas têm tido. E que essa é uma vivência religiosa
que produz doença, não produz sentido para a vida, não produz saúde, não produz equilíbrio, não produz bons relacionamentos. Ela produz doença, porque a pessoa cai nessa vivência que você descreveu aí muito bem, de ficar apontando o dedo para o outro, de ficar preocupado simplesmente com regras e impor regras sobre os outros. E ela se esquece de viver a própria experiência religiosa que ela tem, né? E acho que você descreveu aí muitas coisas interessantes, muitas verdades sobre o cenário religioso cristão. Vou até ampliar isso. Acho que nas diferentes formas religiosas isso acontece. Pessoas querendo se apropriar daquele conjunto de crenças e criar em torno daquilo um padrão do que tem que ser feito e com isso manipular as pessoas. Mas também tem muita gente buscando uma vivência libertadora, né? E aproveito aqui até para dar uma dica aí para o pessoal, né? Além do Rubem Alves, que é sensacional, mas de uma forma mais recente, tem pregadores, né? Estudiosos, religiosos, falando dessa vivência que você está dizendo. O próprio Caio Fábio, que foi um pastor famoso, evangélico, nos anos 80, e que hoje se coloca também nessa mesma posição que você, de alguém que está lá no caminho, na jornada, aprendendo, estudando. O pastor Ed Renekiewicz, que é da Igreja Batista da Água Branca, que também é uma pessoa que, embora tenha suas convicções muito fortes religiosas, é uma pessoa aberta, né, a entender as outras pessoas e, em momento algum, se apresenta como dono da verdade, que é o que você está fazendo aqui também, né? O pessoal que não te conhecia está conhecendo agora. Então, acho que tudo isso nos mostra que é possível, sim, o indivíduo ter uma vivência religiosa, participar, até ter a religião dele, mas de uma maneira que isso contribua para a sua vida e não algo que o destrua, né? E te agradeço por ter participado aqui com a gente. Acho que essa quantidade aí de gente que está nos acompanhando é um sinal de que a gente tem que fazer mais vezes, né? Porque no passado não tinha tanta gente assim. Sempre teve uma turma boa, mas dessa vez, né? Acho que o povo estava com saudade mesmo. E outra coisa que eu ia te pedir agora, né? É que, complementando aqui a sua fala, você deixa uma última mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando, muitas delas que são pessoas religiosas e que talvez ouviram coisas aí que precisavam ouvir, que também já percebiam. Que mensagem que você deixa aí para a turma? Olha, quero só cumprimentar aqui a Karen, que está acompanhando a gente aqui, muito querida, parceira da PESNUTRI aqui, sempre aqui com o Ministério, junto com o Paulo, e o pastor Cláudio Romero Leal, que está aqui com a gente também, está acompanhando. Não apareceu aqui para mim ainda. Um abraço para o Claudião, aqui nosso apareceu amigo. o Claudião. Tinha tanta paciência com a gente, né? Nós, adolescentes, ele já era um cara maduro, centrado naquela época, né? Um abração para ele. E ele é um camarada que sempre pensou fora da caixinha, né? Sempre acima da média, e é uma honra, uma alegria ter ele aqui com a gente. Bom, eu quero dizer para você que está acompanhando a gente aqui, já nesse bate-papo tão especial, dizer para você que a espiritualidade é um caminho individual e que também tem um aspecto coletivo. Coletivo em que sentido? De nós nos acolhermos, de nós nos perdoarmos, de nós nos abraçarmos. O cristianismo deveria ser um lugar de acolhimento, deveria ser um lugar onde a compreensão fosse clara de que bandido bom não é bandido morto, bandido bom é um bandido convertido. O cristianismo deveria ser um lugar onde fosse um contraponto a todo tipo de manifestação do mal. O cristianismo deveria ser um lugar seguro, e ele é, de fato, o cristianismo de essência. Infelizmente, o meio cristão hoje é tão confuso que a gente precisa lembrar de Jeremias, que diz assim: maldito o homem que confia no homem.
Cada um deve buscar a sua individualidade, dentro da sua individualidade, desculpem, a sua espiritualidade. Vá direto na fonte, vá direto na Bíblia, vá direto para as Sagradas Escrituras, porque você vai encontrar na Bíblia sempre a orientação de Jesus, sempre. Você vai direto na fonte primária. E é complicado isso, porque as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia, não têm o hábito nem de ler, mas eu vou morrer até o meu último dia de pregação, estimulando as pessoas a buscarem na Bíblia as respostas, e não no meu canal, nem em qualquer igreja. Não é o lugar para você buscar respostas. É aquela ideia, né, que a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E eu sou um andarilho espiritual exatamente como você. Também tenho dúvidas, também tenho medos, também tenho falta de fé muitas vezes. Também, às vezes, estou mais perto de Jesus, às vezes mais longe de Jesus. Essa é a experiência da caminhada cristã. E nós devemos nos amar e nos perdoar e nos fortalecer uns aos outros. Independente da sua denominação religiosa, independente da tua crença, busque isso. Busque na espiritualidade também a questão da psicologia, porque eu tenho certeza que são os médicos da alma. Um bom psicólogo, né, é um médico para a alma, e a psicologia tem muito a nos ajudar na nossa espiritualidade, na nossa caminhada. Eu indico fortemente sempre o Logoterapia BR, porque de todas as teorias psicológicas que eu conheço, lógico que eu não sou um psicólogo, mas das que eu conheço, a que eu mais me identifico é a logoterapia, porque para mim é a abordagem que mais se aproxima da visão bíblica. Eu acho que é uma abordagem segura, é uma abordagem lógica, racional, que consegue chegar nos lugares mais escondidos da alma humana para poder ajudar você na caminhada cristã. Então, eu indico a todos aqui que continuem seguindo. Se você não segue ainda o Logoterapia BR, o Instituto de Logoterapia no Brasil está sendo formado pelo Dr. Alberto. É ele que está trazendo de maneira poderosa isso aqui no Brasil, e que já existe em outros países. E eu louvo a Deus por esse ministério, que é tão ou mais importante do que qualquer outro ministério religioso, porque salva vidas, recolhe pessoas, consegue ajudá-las nessa caminhada. E que Deus continue abençoando você, doutor Alberto, na sua caminhada, com a sua família, nesse ministério que é tão lindo, que ajuda tanta gente, inclusive formando psicólogos, né? Que são dezenas, aí, centenas já de psicólogos que estão sendo formados com uma visão muito mais próxima da Bíblia, e com uma lógica muito poderosa e que faz todo sentido na minha mente, na minha cabeça, quando eu ouço seus vídeos, quando eu vejo o que você fala, faz para mim uma harmonia muito profunda com aquilo que eu creio, embora não tenha nada a ver com religião, né? Não tenha nada a ver com religião. Uma coisa é a teoria entender a pessoa religiosa, se propor a entender a pessoa religiosa. E acho que quando você fala dessa proximidade, é isso que você sente, que você vê ali recursos para entender a pessoa religiosa, para aceitar a pessoa religiosa, embora seja uma teoria psicológica. E eu agradeço muito a sua participação, ter vindo aqui, dedicado parte do seu tempo, que eu sei que é muito concorrido. Aproveito para mandar um abraço aí também para a Luciana, para a Sofia, o Gabriel, né, que não está aí, mas que é o outro membro da família. E dizer a mesma coisa para o pessoal que me acompanha aqui. Se vocês têm interesse, né, na questão religiosa, né, e dentro do cristianismo mais especificamente, tá aí o pastor Ivan, que é um cara que está se dedicando a isso, que estuda, que apresenta e que vale a pena você seguir e conhecer. Acho que é isso. Brigadão mesmo. Um abraço para todo mundo também. Segunda-feira que vem, eu vou fazer uma outra live dessa série, onde eu vou falar sobre a arte
e o sentido da vida. Que não é só na religião que a gente encontra sentido, né? A arte é uma outra fonte. E quem vai estar com a gente aqui é alguém que você conhece também, que é o Pedro Valença. Olha. E é um músico, não é? Um artista, talvez um dos grandes compositores do Brasil hoje. E ele topou gentilmente participar, então já deixo o convite aqui para o pessoal acompanhar na segunda-feira às 20 horas também. E só para a gente encerrar, então, e você parece que está fazendo um curso gratuito aí para a turma, não está fazendo um curso gratuito? Estamos preparando, né, um curso onde nós vamos falar exatamente sobre as crises existenciais. Olha. Crise existencial, existe saída para ela? O que a psicologia nos diz? E isso vai ser no comecinho de abril. A gente vai ter aí 4 aulas ao vivo, super bem preparadas, para quem quiser se aprofundar nesse assunto, seja você um curioso ou um profissional, né, da psicologia, um profissional da educação, um profissional de desenvolvimento humano, com certeza vai contribuir muito. Então já sigam aqui, vão acompanhando as informações que logo mais você vai receber aí o convite completo, né, para esse próximo curso. Maravilha, então. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pelo convite, sempre uma honra poder estar aqui com você. Um abraço e um abraço para todo mundo, um bom restante de semana para todos. Até.